Já tem torcedor do Fla. Fala, Pedro, tudo bem? Boa noite para você, boa tarde. Depois nos fale do fuso. Seja bem-vindo ao Sport Center. Tudo bem, Marcela? Um beijo para você. Boa noite já por aqui, Atlantic City, casa do Flamengo nesse início de Mundial de Clubes da FIFA aqui nos Estados Unidos, falando sobre o fuso, uma horinha a menos em relação ao Brasil. Então já falamos sim de boa noite. Mas é que o sol demora a cair por aqui, até umas 8h45, 9 da noite, horário local, 9h45, 10 da noite, horário de Brasília. O dia fica bem claro por aqui, então por isso essa sensação de claridade que poderia parecer boa tarde. Mas você perguntou sobre torcedor. Porque é hora de falar da Copa do Mundo de Clubes. Já tá aí, sábado começa. Chegou. A bola rola e no sábado vocês já vão ter a chance de ver quem? Messi. Seu Lionel. Seu Lionel vai estar em campo no sábado, né? Porque o Inter Miami abre a Copa do Mundo de Clubes no sábado contra quem, Mansur? Al Ahly. Ah, tá ligado. Foi só pra ver se você tava ligado. É isso aí. Al Ahly de Assur. É isso aí. Então teremos... vai jogar de azul, é isso? Não, que azul. Falando do meia, do Al Ahly. É isso. Destaque do time. É isso, tá vendo? Pra você que não conhecia o azul. Assur. Azul também, né? Tive um Leonel É isso aí. Para os times brasileiros, né, o campeonato começa no domingo, né, com Palmeiras e Botafogo entrando em campo. O Flamengo embarcou hoje, agora há pouquinho, né, no Aeroflá. E o Fábio Jupa traz informações pra gente. Fala, galera do Troca, tudo bem? Torcida do Flamengo veio se despedir do time que está indo para os Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O ônibus da delegação chegou aqui ao terminal de cargas do Aeroporto Internacional do Rio às 9h35 da noite e foi recebido com muita cantoria, fogos de artifício, bandeiraço. Era para ser uma grande festa de despedida, mas teve um pouquinho de confusão também. Nação! Hoje é dia de festa, de orgulho e de confiança. O Flamengo já está a caminho do Mundial de Clubes e, claro, a nossa torcida fez aquele show no Aeroflá. Foi muita cantoria, muita bandeira no alto e um clima de pura paixão rubro-negra no aeroporto do Rio. A nação mostrou mais uma vez que está sempre presente, sempre apoiando, sempre acreditando. E olha, o Mengão vai com tudo em busca desse título mundial, hein? A confiança tá lá em cima e a energia positiva já foi enviada. Agora é focar, jogar com raça e trazer esse troféu para casa, porque aqui é Flamengo. Vamos juntos, nação! Rumo ao topo! Ah, e não esquece, hein, nação? Já mete o dedo no like, se inscreve no canal e deixa aquele comentário brabo aqui embaixo. Henrique, Pedro e Arrascaeta. 3-0 no Chelsea. É 3-0 no Chelsea, expectativa lá no alto, todo mundo cantando. É daqui a pouco, Marcelo. Fazia tempo que eu não via o Chapolin e ele está no meio da multidão, entregue aos torcedores do Flamengo, ele que é um símbolo da torcida do Flamengo. Bom, estávamos vendo em um outro ponto os jogadores entrando no ônibus do Flamengo e eles falaram agora há pouco, vamos ouvi-los. Ansioso, assim, acho que vai ser uma grande competição, a primeira, né, primeiro mundial nesse formato e num país que eu gosto muito, então estou bem ansioso para vivenciar isso, ainda mais com a camisa do Flamengo. Espero que a gente faça uma grande competição. E na viagem, vão de truco ou Mario Kart? Como é que tá a resenha entre vocês aí, para passar o tempo? De sono. Vai descansar, você merece, né? Tava com a seleção também. Não, passei a madrugada viajando, saímos cedo de lá do Rio, de São Paulo. Então agora vou pegar essas horinhas de sono aí e quando der pegar uma sériezinha, alguma coisa pra passar o tempo. Quer indicar pra galera aí? Pô, tenho várias ali, eu baixei várias, o tempo é longo até lá. Tá certo. Valeu, parceiro, boa viagem, tá? Expectativa boa, importante, boa noite, né? Acho que vai ser uma experiência diferente. É um momento do futebol que une as culturas, une as nações. Espero que o Flamengo possa chegar o mais longe possível. Vai chegar. E só pra gente liberar aqui, né? Porque o pessoal já tá pra sair. O que você vai fazer para passar o tempo nessa viagem aí, meu parceiro? Vou dormir, que até agora eu não dormi. Ó. Saí na madrugada lá da seleção, então eu vou dormir Mesma coisa que o Léo Ortiz falou. O máximo possível. Tá certo, valeu, Danilão, boa viagem. Não, tô feliz, vivendo esse momento com muita alegria e agora é pra frente. Ansioso? Normal, né? Então, o pessoal, né, já perguntei pro Danilo e pro Léo Ortiz, o que você vai fazer para passar o tempo na viagem aí, que é longa? É longa,
conversar com... Sério, vai jogar truco? Ah, certeza. Não, vou assistir os caras jogar truco. Os caras são bons, hein? Os caras são viciados. Então, tem que começar a chegar... Mas vai ser importante pra tu ambientar com o pessoal também nesse momento. Vai ser legal poder trocar uma ideia com o pessoal e começar a conhecer cada um deles, né? Que é importante e vai ser bacana, vai ser muito legal. Boa viagem, representa a gente lá. Valeu. Tá aí, ó, então, os jogadores falando, a Flamengo TV vai dormir, né? A madrugada toda viajando, vão dormir, vão descansar, porque tem muita coisa para acontecer nos próximos dias. Tem um Mundial de Clubes. Mas, André, você estava falando sobre o grande jogo, um dos grandes jogos que iremos assistir entre Flamengo e Chelsea. Pontua essa partida? É assim, porque alguns encontros dessa fase de grupos do Mundial de Clubes chamam a atenção e é natural que sejam os encontros de clubes brasileiros com os principais times do mundo, né? Os europeus. Então a gente tem no grupo do Botafogo o encontro do Botafogo com o Paris Saint-Germain, com o Atlético de Madrid, tem o Fluminense com o Borussia Dortmund, tem o Palmeiras com o Porto, que eu acho que é o jogo de nível técnico mais próximo entre um europeu e um brasileiro. Eu não entendo que seria uma surpresa de qualquer tamanho se o Palmeiras vencer o Porto. E tem esse Chelsea e Flamengo que ele apresenta uma curiosidade. Eu sei, agora as torcidas das demais equipes vão ficar bravas e tal, mas a distância técnica entre o Paris Saint-Germain e o Botafogo é de uma magnitude. Entre o Atlético de Madrid e o Botafogo também. Entre o Borussia Dortmund e o Fluminense também. Entre o Chelsea, o atual Chelsea e o Flamengo, eu te confesso que eu entendo o Chelsea como um elenco mais qualificado, jogadores que têm mais perspectiva em termos de futuro, porque tem muitos jovens ali, mas como time de futebol, eu gostaria de ver. Vai dar jogo? Não existe essa coisa de vai dar jogo. Eu quero ver, eu vou ver esse jogo com interesse, um tipo de interesse diferente em relação ao resultado que eu tenho em relação aos demais, exceto, como eu já falei, o Palmeiras e Botafogo. Eu acho o Palmeiras favorito contra o Palmeiras e Porto. Eu acho o Palmeiras favorito nesse jogo e favorito no grupo. Talvez seja uma responsabilidade extra que eu estou enviando ao time do Palmeiras. É claro, né? Falando em tom de brincadeira, mas eu acho mesmo que o Palmeiras é o favorito nesse grupo. Bom, estamos vendo, né, os jogadores entrando aos poucos no ônibus. Teremos um Aeroflá, a TV do Flamengo vai acompanhar e nós também estamos acompanhando todos esses passos. Então estamos ali na frente do Ninho do Urubu. Daqui a pouquinho vamos para o aeroporto com o Pedro Henrique Torre e vamos conversar também com o Pedro Ivo Almeida. Ele já está nos Estados Unidos, o Flamengo ainda não chegou, mas o Pedro Ivo já chegou nos Estados Unidos e tem muitas informações do Gerson e também vamos mostrar o protesto dos torcedores em relação à possível saída do Gerson. Quase tudo certo para a saída do Gerson, ele vai mesmo para a Rússia, para o Zenit, porque o clube russo resolveu pagar a multa, uma multa que diminuiu bastante de valor depois da renovação do Gerson, e ele deve mesmo estar deixando o Flamengo. É um momento importante, é um ponto importante, e também esse último momento, esse último encontro do Flamengo com os torcedores. Brilhe. É sempre legal ver um Aeroflá, essa conexão dos torcedores mais humildes que não conseguem muitas vezes acompanhar o clube, de serem sócios torcedores e ter essa possibilidade de se conectar com o time, com os jogadores, é sempre muito legal. E a empolgação do torcedor do Flamengo existe porque enxerga uma possibilidade muito boa do clube pelo menos passar de fase. Isso daí é muito factível para o Flamengo. Mas é preciso observar além do Chelsea. O primeiro adversário é o Esperance, um time da Tunísia. O Flamengo andou se complicando com adversários mais frágeis, principalmente na Libertadores. Contra o Central Córdoba não conseguiu vencer. Aquele último jogo contra o Deportivo Táchira, por mais que tenha se classificado, deixou uma impressão ruim. O Flamengo passou sufoco no final, correndo o risco de ser eliminado. Depois do Chelsea tem o Los Angeles, um time que joga nos Estados Unidos, que conta ali com essa empolgação também, até por ter entrado de última hora no Mundial. Então o Flamengo precisa se cercar desses cuidados. Naturalmente, o Felipe Luiz vai tratar todos os adversários com a mesma deferência, com o mesmo respeito, mas eu entendo que o Flamengo precisa entrar com um nível de concentração muito alto para esses jogos e não só focar no europeu do grupo, não focar apenas no Chelsea. Antes tem o Esperance e decide a classificação contra o Los Angeles antes de encarar o Chelsea. É natural se uma derrota acontecer, mas assim como o André, vejo o Flamengo em condição de competir
e fazer um bom jogo contra o Chelsea, que tem uma equipe jovem, uma equipe rápida e pode aí, de certa forma, o Flamengo se aproveitar dessa inexperiência. Boa, Breiler. Bom, o ônibus está saindo. Vamos voltar com o Jufo e ele vai mostrar pra gente ali a alegria do torcedor. Daqui a pouco vamos falar do Gerson e como esses torcedores também estão dando o último adeus ao Gerson antes do Mundial. Jufo? É isso, Marcelo, o ônibus saindo nesse exato momento do CT Ninho do Urubu, com uma escolta policial, então todo um preparo, né, saindo um pouco mais devagar, até porque o Ninho do Urubu é um pouco estreita aqui a saída. Torcida já cantando, já na empolgação, nos braços da nação, o Flamengo rumo ao Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Todo o elenco à disposição, a gente lembra que só o zagueiro João Vitor e o meia Matheus Gonçalves já estão em Atlantic City, sede do Flamengo no Mundial, lá em New Jersey, porque eles estavam com a seleção sub-20 no Egito e foram direto. O ônibus saindo nesse exato momento, nos braços da torcida, com direito a sinalizador, rumo ao aeroporto internacional Tom Jobim, para o voo às 11 da noite, rumo aos Estados Unidos, a estreia do Flamengo na segunda-feira contra o Esperance da Tunísia, na fase de grupos do Mundial. Então, há mais uma horinha até o aeroporto, Marcela. Certo, olha aí então, essa festa é o começo da festa, tá, do Aeroflá. Primeiro aí no Ninho do Urubu com esses torcedores e aí é claro que ao longo do caminho o ônibus vai passar por outros torcedores do Flamengo e lá no aeroporto a festa será completa para esse último tchau, para dar esse apoio, essa força que muitas vezes os jogadores precisam e faz a diferença também. André Fury, tem uma coisa também, não sabemos se vamos encontrar o Flamengo que joga o Campeonato Brasileiro nesse Mundial ou o Flamengo que jogou a Libertadores. São dois times bem diferentes. Esse é um dos principais pontos. O Breiler tem razão ao lembrar os jogos, principalmente da fase de grupos da Libertadores, em que o Flamengo teve uma campanha surpreendentemente abaixo do esperado, né? Jogos em que, em todos os sentidos, né, defensivamente, ofensivamente também, o Flamengo não jogou à altura da sua capacidade, o que a gente viu acontecer no Campeonato Brasileiro. E isso, essa dupla personalidade, digamos assim, sempre no aspecto esportivo, ela mostra um dilema e uma situação interessante que precisa ser resolvida não só para o Mundial, mas para o restante da temporada do Flamengo, que tem seus objetivos de conquistas das coisas importantes aqui no nosso calendário. O Mundial, o Flamengo sabe que não vai ganhar, muito provavelmente não vai chegar nem perto da decisão, mas é preciso fazer um bom papel, é preciso deixar uma boa imagem, é preciso jogar de acordo com a capacidade do elenco que o Flamengo tem. Se no Mundial aparecer o Flamengo da fase de grupos da Libertadores, o Flamengo não sai desse grupo. Né? Os jogos, exceto Chelsea contra o Esperance e contra o Los Angeles, são jogos mais próximos em termos de camadas, né? Categoria de futebol, mais próximos da realidade do futebol sul-americano. O Flamengo é um time que tem condição de superar tudo isso, de suplantar isso, de ser mais do que isso. Mas até agora a gente, de fato, não viu, em especial na Copa Libertadores, esse tipo de desempenho. Eu conto, acho que a torcida do Flamengo conta também, com a motivação extra, com a mobilização, com o fato que o jogador de futebol entende esses eventos de uma maneira diferente. A diretoria do Flamengo já atuou publicamente para dizer que o Mundial não é um grande objetivo, que do ponto de vista econômico não interessa tanto ao clube. O jogador, acho que ele não liga ou não deveria ligar para esse tipo de coisa. Mas quando você tem um enfrentamento com um time da Premier League como o Chelsea na sua fase de grupos, você não quer, acima de tudo, você não quer deixar uma imagem que o seu time está a milhas e milhas e milhas de distância desse aí. É por isso que eu tenho muito interesse para ver esse jogo com o Chelsea. Bom, falamos aqui muito do Gerson e de um protesto do torcedor ali no Ninho do Urubu. Inclusive, eles imprimiram, né, uma nota de R$3 com o rosto do Gerson. Tem muito torcedor do Flamengo que está chateado com o jogador. Olha aí, ó.
a imagem, o protesto do torcedor. Tem muito torcedor chateado com o jogador que deve mesmo deixar, aceitou a proposta, então deve deixar logo depois do Mundial e vai para a Rússia, para o Zenit. A proposta salarial é muito grande, vai ganhar 3 vezes mais do que ele gosta do que ele ganha no Flamengo. Ainda assim, acabou de renovar com o Fla, a multa que era muito mais alta diminuiu. Vamos para os Estados Unidos, vamos conversar com o Pedro Ivo Almeida, ele tem mais informações também da saída do Gerson e eu quero saber se já tem torcedor do Flamengo lá nos Estados Unidos também. Temos torcedor do Flamengo na saída do Ninho do Urubu, no aeroporto, e lá nos Estados Unidos já tem torcedor do Fla. Fala, Pedro, tudo bem? Boa noite para você, boa tarde, depois nos fale do fuso. Seja bem-vindo ao Sport Center. Tudo bem, Marcela? Um beijo para você. Boa noite já por aqui, Atlantic City, casa do Flamengo nesse início de Mundial de Clubes da FIFA aqui nos Estados Unidos, falando sobre o fuso, 1 horinha a menos em relação ao Brasil. Então já falamos sim de boa noite. Mas é que o sol demora a cair por aqui, até umas 8h45, 9 da noite, horário local, 9h45, 10 da noite, horário de Brasília. O dia fica bem claro por aqui, então por isso essa sensação de claridade que poderia parecer um boa tarde. Mas você perguntou sobre torcedor do Flamengo aqui? Por enquanto nada. Estamos exatamente na porta do hotel que vai receber o Flamengo a partir da manhã desta quinta-feira aqui em Atlantic City. Repito, mas tudo que tem por aqui é uma movimentação de, claro, Matheus Gonçalves e João Vitor. Vieram da Seleção Brasileira Sub-20 direto para cá. E a turma de logística, de alimentação, aquele chamado posto avançado, equipe avançada, que chega 1-2 dias antes do time aqui no hotel para preparar tudo, ver se está tudo certinho, alimentação, estoque, logística, chegada, segurança, tudo certinho. Só esse pessoal aqui fardado de rubro-negro, fardado de Flamengo, nas ruas de Atlantic City. Nada, por enquanto. É bom lembrar também, não tem jogo aqui. Os jogos nessa região acontecerão na Filadélfia. Atlantic City em Nova Jersey, você cruza para o estado da Pensilvânia, na Filadélfia. Lá sim, no Lincoln Field, os 2 primeiros jogos do Flamengo no Mundial de Clubes. Passeamos por lá ontem também, muito pouca mobilização ainda por futebol, muito de beisebol, jogos e tudo mais. Futebol americano sempre espalhando camisa pelas ruas, mas pouquíssima mobilização. A gente até procurava saber de um, de outro, muito pouca gente sabendo que vai rolar Mundial de Clubes. A gente fala de Mundial, de World Cup, e sempre todo mundo fica meio, mas não é ano que vem? Não é ano que vem que vai ser? Não é 2026? A gente tem que explicar que é o Mundial de Clubes, que o Flamengo vai estar por aqui, Real Madrid também, Manchester City. Então, ainda o pessoal tateando, entendendo o que é essa competição aqui nos Estados Unidos. Pouquíssima movimentação de torcedores, bem diferente desse Aeroflá que a gente está acompanhando ao longo da programação por aí, Marcela. Ô Pedro, vamos falar um pouquinho do Gerson. Mostramos aí o protesto do torcedor, ele com a nota de R$3, o rosto do Gerson, e tem muito torcedor chateado. Tem razão de estar chateado? Como é que você enxerga também a saída do jogador logo depois desse Mundial? Marcela, eu vou trazer aqui um pouco de informação para você, para o André, para o Breiler, principalmente para o fã do esporte, para o torcedor, e aí eu deixo o juízo para eles, para vocês e também para o torcedor de estar chateado ou não. Se impõe uma narrativa neste momento, através de interlocutores da diretoria do Flamengo, de que o clube não pode fazer nada, uma vez que o pagamento será feito à vista e que o Gerson quer ir para o Zenit. Quem está na outra ponta da negociação, representante, jogador, staff, família, olha um pouco diferente e até com um pouco de incômodo, um certo incômodo. Porque você deve perguntar, ouvi você aí na abertura fazendo uma explanação sobre, mas como assim? Acabou de renovar, a multa era estratosférica, cai para 25 milhões e agora paga esses 25 milhões e ele sai assim fácil. Acontece que lá no início do ano, quando o Zenit chegou pela primeira vez ao Gerson, ao Flamengo, o Zenit ofereceu 18 milhões mais 6 variáveis, totalizando 24 milhões. O Flamengo, esse valor não me interessa. Na figura do José Boto, diretor de futebol, falou, quero 25. O Zenit virou e falou, 25 eu pago. Aí o Flamengo virou e falou, só se o Felipe Luiz quiser que o Gerson saia. O Felipe Luiz não necessariamente se posicionou, o Flamengo ficou ali naquela situação confortável de, olha, eu não vou dizer que eu facilitei a saída do jogador, o Zenit não chegou com a totalidade da multa, então o Gerson fica. E renovou com o Gerson. Deu um salário que não necessariamente era dos maiores do elenco. Tem jogador de ataque, por exemplo, que recebe mais que o Gerson, mas se comprometeu, já que eu não consigo chegar no valor de salário que você quer, Gerson, eu coloco essa multa em 25 milhões, que alguém pode chegar e pagar, e talvez facilite uma saída, que é algo que você queira também, sua vontade de ganhar um pouco mais é legítimo do jogador, então ficou essa multa reduzida, já que não conseguia subir o salário, multa menos, salário mais, para tentar fechar uma equação de ficar bom, quem sabe, para o futuro do Gerson. O Zenit avisou que voltaria, e voltou.
pagando essa multa. Então o Flamengo, que topava vender por 25 lá, sabia que chegaria com 25k, só que agora se impõe essa narrativa de que, nossa, mas o jogador quer, então eu não posso fazer nada. Há uma preocupação do Flamengo de passar para a torcida que está de mãos atadas, que toda a responsabilidade é do Gerson. Só que lá atrás, quem reduziu essa multa foi o Flamengo, deixando essa brecha, também tendo essa responsabilidade. Isso incomoda um pouco o Gerson, o staff, família, porque sabe-se que a reação poderia ser essa que está acontecendo na porta do Ninho do Urubu, nessa saída no Aeroflá, rumo ao embarque para o Mundial. Então tem um jogo de peças aí, um jogo de narrativas, tem a narrativa do lado do clube, tem a narrativa do lado do jogador, então eu deixo para quem quiser opinar. Só que a informação é, o Flamengo topou reduzir a multa, uma vez que não topava, não conseguia chegar ao salário pretendido para o Gerson. Então, caso alguém chegue aqui no meio do ano, Oriente Médio, Rússia, pagando o que você deseja, eu quero esse valor. O Flamengo sabia dessa possibilidade, abriu essa brecha e o Gerson, sim, legitimamente quer receber um pouco mais e deve acabar, sim, se transferindo para o Zenit. Eu falo deve porque está tudo apalavrado, de boca. E o Gerson falou, eu jogo Mundial. E o Zenit falou, eu coloco tudo isso no papel quando acabar o Mundial. Então tudo indica para uma saída do Gerson e tudo indica também para uma saída com uma certa celeuma, com um pouco de rusga entre o jogador, seu staff e a diretoria do clube. Marcelo. Brasileiro, porque é hora de falar da Copa do Mundo de Clubes. Já tá aí, sábado começa. Chegou. A bola rola e no sábado vocês já vão ter a chance de ver quem? Messi. Seu Lionel. Seu Lionel vai estar em campo no sábado, né? Porque o Inter Miami abre a Copa do Mundo de Clubes no sábado contra quem, Mansur? Al-Ahly. Ah, tá ligado. Foi só para ver se você tava ligado. É isso aí. Al-Ahly de Assur. É isso aí, então teremos... vai jogar de azul, é isso? Não, que azul. Falando do meia, do Al-Ahly. É isso. Destaque do time. É isso, tá vendo? Pra você que não conhecia o azul... Azul, é isso aí. Já tive um Leonel na nossa vida, cara. Trabalhava com meu pai no sítio. É isso, o seu Leonel? Esse seu Leonel é mais famoso. É o seu Lionel Messi, que vai jogar no sábado na abertura. Era bom também, né? Vixe, Maria. É isso aí. Para os times brasileiros, né, o campeonato começa no domingo, né, com Palmeiras e Botafogo entrando em campo. O Flamengo embarcou hoje, agora há pouquinho, né, no Aeroflá. E o Fábio Jupa traz informações pra gente. Fala, galera do Troca, tudo bem? Torcida do Flamengo veio se despedir do time que está indo para os Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O ônibus da delegação chegou aqui ao terminal de cargas do Aeroporto Internacional do Rio às 9h35 da noite e foi recebido com muita cantoria, fogos de artifício, bandeiraço. Era para ser uma grande festa de despedida, mas teve um pouquinho de confusão também, porque tinham muitos torcedores em cima dos dois ônibus da delegação. E quando esses ônibus entraram numa área restrita pelo policiamento, o que aconteceu? Confusão, a polícia jogou bombas de efeito moral, gás de pimenta para dispersar um pouco o tumulto. O Flamengo está indo para a Copa do Mundo de Clubes com 31 jogadores, sendo que 2 já estão lá, o zagueiro João Vitor e o meia Matheus Gonçalves. Eles estavam com a seleção sub-20 nos amistosos da data FIFA lá no Egito, seguiram direto para os Estados Unidos, daqui hoje estão indo 29 jogadores. O Flamengo tem previsão de chegada nos Estados Unidos amanhã às 7h45 da manhã, horário local, em Atlantic City, que é a cidade onde o time vai ficar concentrado durante toda a primeira fase da competição. Amanhã também tem o primeiro treino, às 4 da tarde, na Universidade de Stockton. E deve ser assim até domingo. No domingo, a delegação segue de ônibus para Filadélfia, uma viagem de mais ou menos 1h30. Na segunda-feira, lá na Filadélfia, o Flamengo estreia na Copa do Mundo contra o Esperance da Tunísia, jogo às 10 horas da noite, mais horário de Brasília e, é claro, todo mundo vai assistir no Sport TV ao vivo. É isso, pessoal. Um bom programa para vocês e uma boa noite para todos. Grande Jupa, muito obrigado pelas informações. Também já é tradição, né? Assim como os torcedores irem se despedir dos seus clubes, as confusões com o policiamento militar, né? Nem todo mundo sabe se comportar, torcedor exagera, a polícia reage, muitas vezes também de forma exagerada, mas é algo, infelizmente, que faz parte já da nossa cultura, né? A despedida e a confusão. Quem vai lá já sabe que também está um pouco sujeito a isso, mas de toda maneira a festa da torcida é muito legal, né? Eu acho muito bacana quando as torcidas vão ao aeroporto, se despedir aquele último tchau, né? Um abraço ali, uma força para o time que vai disputar um jogo, uma competição importante como essa, e algo que causa muito frisson porque é uma grande novidade. Todo mundo sabe que os nossos times não vão ganhar o campeonato, né?
Para ser bem realista, pode acontecer? Pode, mas imagino que vai ser uma catástrofe se algum dos times brasileiros conseguir ganhar. Ao contrário, uma catástrofe não. No lado positivo, né? Precisa acontecer uma catástrofe para um time brasileiro conseguir ser campeão do mundo de clubes nesse novo formato, devido à disparidade financeira absurda entre os brasileiros e os europeus. E com tantos europeus na disputa. Mas vale a festa, vale estar num lugar importante, enfrentar adversários de peso, que é o que todo mundo quer fazer, e medir forças, né, Mansur? Para saber exatamente ou ter um bom parâmetro de onde estamos em relação ao mundo do futebol. Então, eu acho fascinante o que vai acontecer. Primeira coisa, assim, não tem novidade aí. Quase toda aglomeração grande de pessoas em que a polícia militar se envolve, especialmente do Rio de Janeiro, mas em outros lugares do Brasil. Mas quase todo lugar, né? Quase sempre a coisa termina em porque o policial faz aquilo para que ele foi treinado, né? Que é jogar bomba e bala de borracha, especialmente de uma concentração é mais popular, né? Se fosse uma concentração de elite, talvez, em geral, a reação não é a mesma. Mas, enfim, acho que a gente vai viver dias que tem um ar fascinante, né? E até quando a gente falar, é muito difícil, seria um evento muito fora do normal que um clube brasileiro ganhasse o campeonato. De fato, se você pensar, olhar a realidade econômica, olhar os elencos, de fato é anormal. Só que a gente vai pisar num terreno muito desconhecido. É um formato de campeonato e um tipo de campeonato que a gente nunca teve antes. Não estão chegando os clubes para enfrentar, como é no fim do ano, apenas um confronto entre o campeão continental com o clube europeu, que em geral está na ponta dos cascos no seu melhor momento. Então, esse time até, o campeão europeu, vai estar lá, né, que é o Paris Saint-Germain. Mas por uma série de fatores do torneio, por exemplo, a representação europeia que estará no campeonato não é a melhor representação possível, por algumas razões, né? Seja pela regra, por normas que a FIFA impôs de classificação. Questão de ranking, né? O ranking, mas você não podia acumular um número de países divisão além, por países. repetir mais de 2 países através do ranking, a não ser que eles fossem campeões continentais, no caso da Europa, a Champions, para tentar ter um pouco mais de diversidade. Porque a realidade do futebol mundial é de concentração de riqueza. Você correria o risco de ter 2, 3 ligas só europeias representadas. O efeito colateral é que você olha, você não encontra um Barcelona, você não encontra o Liverpool, você não encontra um Arsenal. Essa é uma questão do torneio. A outra, que aí é um debate que é um pouco mais longo, até estarei publicando um texto sobre isso amanhã no meu blog, no GE. Estarei lendo. Eu acho fascinante o torneio. Vão ser 30 dias de uma experiência espetacular. Agora, sob o ponto de vista meramente esportivo, tem pouco cabimento, na realidade do que é o futebol, uma disputa de clubes quadrienal. Por quê? Porque quem se classifica muitas vezes com um time e vai jogar o campeonato com um outro absolutamente diferente. É o caso, por exemplo, do Fluminense, que foi campeão da Libertadores. O Chelsea se classificou o Chelsea se classifica em 2021 numa final contra o Manchester City. Se você pega o time titular do Chelsea que jogou aquele jogo, só o Reece James está no elenco. Pois é. Aí já teve mudança de treinador, mas eu não me refiro só a isso. É que as seleções nacionais, elas são estruturadas com base em um ciclo de 4 anos. Nada mais importante do que o ponto final desse ciclo acontece durante esses 4 anos. Então tudo se planeja para lá. Os clubes, por mais que eventualmente eles tenham processos de um pouco mais de longo prazo, eles sabem, nesse ano não ganha, mas no outro ano se fortalece, tentem montar uma base que seja um pouco mais duradoura. No fundo, clubes são mini projetos de uma temporada. Então, o que reflete de fato o momento do futebol de clubes é o desempenho ao longo de um ano. Porque os clubes se montam para isso. Talvez a gente esteja vendo nascer um torneio que vá minimamente mexer com essa realidade para que clubes se estruturem para chegar bem ao final do período de 4 anos. Mas mesmo assim, qual é a diferença? Eles jogam coisas muito importantes que são a razão da existência deles todo ano nesse período, no que seria um ciclo entre 2 Copas do Mundo de clubes, né? Que são os campeonatos nacionais, que são os campeonatos continentais. É isso que mantém a existência dos clubes. As seleções, elas existem em função quase da Copa do Mundo. Então, você acaba tendo uma representação que é um tanto aleatória em alguns aspectos, né? Você não reflete exatamente o que é a elite do futebol de clubes. Isso é um aspecto que o torneio vai ter que conviver se ele, de fato, se edificar nessa base de ser quadrienal. Porque o futebol de clubes, ele não se estrutura em uma base quadrienal. Se fosse assim, por exemplo, o Real Madrid não teria se divorciado do treinador ao fim da temporada europeia, porque ali para ele acabou o projeto do ano, né?
tanto que ele está agora servindo a seleção brasileira e fazendo com que o Mundial seja a entrada de um novo técnico, de novos jogadores, um início de trabalho. Eu repito, não estou desmerecendo o torneio. Acho que a experiência vai ser fabulosa, fascinante. Você imagina ver os melhores times do mundo no formato de Copa do Mundo. O torcedor de clube nunca viveu. Isso é maravilhoso. Mas toma cuidado, não gasta tudo aqui, porque os caras poderem ler o coisa lá, né? Senão eles estão ouvindo o CQ, eles não vão ler o blog. O blog, né, cara? Mas ao mesmo tempo, assim, né? Entendo a questão do Real Madrid, talvez querendo uma vida nova. O que estava acontecendo ali com o Ancelotti nesse momento, nessa última temporada especialmente, não estava dando muito certo. Por que já não tentar fazer com que algo mude, né? Se cria um fato novo para um time que naturalmente tem ótimos jogadores, um bom elenco, para quem sabe já começar a reagir na Copa do Mundo de Clubes e talvez essa troca de técnico seja o choque que esse time precise para voltar a vencer. Tanto que o Real Madrid chegou a cogitar ter um interino nesse período para que o Xabi Alonso começasse o trabalho após. Mas a decisão foi de que usasse a Copa do Mundo já para iniciar o trabalho e ele conhecesse esse elenco, conhecesse os jogadores. Mas esse é um caso. Assim. O que a gente vai ver, na verdade, é o fascinante do torneio, é que a gente vai ter uma quantidade de choques entre diferentes escolas e culturas, que o calendário abarrotado do futebol atual, ele praticamente eliminou. Os clubes se fecham nos seus países, nas suas confederações. Isso vai dar... E como não vai ser só o choque com o melhor europeu possível, vai ter europeus de várias camadas, você vai ter uma régua para medir as coisas né? assim, que a gente nunca teve. Não sei se ela é melhor ou pior, mas a gente nunca teve. Né? Claro. É algo novo. E isso é muito fascinante. E o que vai fazer diferença em cima disso tudo que o Mansur está falando, e é legal falar, porque realmente a reflexão em cima de algo que é novo, né? A gente não tem certeza de nada. A gente que está acompanhando, acho que, do caramba, e acho que a maioria dos clubes que estão lá vão achar assim. Pode ser que tenha algum clube que fala, poxa, eu não consegui dar férias certo para meus jogadores, porque teve data FIFA agora. Isso. Era um momento de eu dar férias e folga, eu tenho que preparar para uma competição, só que depois já vai começar em agosto de novo o meu ano, né, a minha temporada, e tudo isso para eles se reprogramarem. Uma certeza que eu tenho, lógico, que eles vão querer ter a chancela de campeão para carregar no peito esse tempo. Se vai acontecer outras Copas do Mundo, a princípio vai, né? Mas o detalhe é que eles vão poder usar o patch da FIFA, né? Aquele escudo de campeão do mundo por 4 anos. Isso, por 4 anos. Então é um orgulho mesmo. Ele não vai perder por 4 anos. Então ele vai ser... Ele é campeão por 4 anos. E é por isso. Então vai gerando e vai gerar algo diferente do que já foi sempre os mundiais de final de ano, que a gente, principalmente aqui a América do Sul, estava em fim de temporada e eles lá na metade. Mas de toda maneira, vai ser um torneio importante, mas para eles de uma pré-temporada, porque o Manchester City ou alguns outros times já conseguiu dar uma liberação para alguns atletas e vai começar um período de treinamento dentro de uma competição super importante. Se esse torneio em placa, daqui a 50 anos, o primeiro campeão é lembrado eternamente. Tá na história e não sai. A primeira é a primeira. Sem dúvida. Até estou sendo cornetado aqui na hashtag troca de passes, Mansur. Veja só, não sei como é possível isso. Aqui, ó, o Pedra manda o seguinte... O Pedra? É o Marção? Não é. Cara, esse cara que comanda o programa é um dos piores. Olha a M que ele fala. Deve ser torcedor de algum time que não está no Mundial. Tem razão. Nem tá longe, por sinal. Falar que é uma catástrofe um brasileiro ser campeão, não precisava disso. Catástrofe é ter você comandando esse programa. Rapaz. Assim, claro que eu estou torcendo para que um brasileiro ganhe, mas, ô Pedra, não sei se você tem acompanhado o futebol mundial nos últimos anos, né? Os últimos 20 anos. Mas, convenhamos, é um pouco difícil. Fazendo um paralelo, não sei se eu estou exagerando, vocês vão dizer se é bobagem, mais uma M que eu estou falando aqui, né? É mais fácil, na teoria, vou tomar uma pedrada do Pedra aqui, é mais fácil, na teoria, uma seleção, estou dizendo assim, que se a gente pensar no que é o futebol mundial de seleções e o que é o futebol mundial de clubes... Estou dizendo que Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense estão num patamar, é como se na Copa do Mundo de futebol a Coreia do Sul fosse campeã do mundo. Será? Eu acho difícil. Ou eu tô exagerando. Mais ou menos, a Coreia do Sul, a Nigéria... ou o Japão ganhar a Copa do Mundo de futebol. Primeiro, se falar só o Brasil agora já tá bom. Porque assim, na minha cabeça, na frente dos brasileiros, a gente tem ali pelo menos uns 8, 9 europeus.
na teoria. Eu acho que tem uns 3 ou 4 europeus que fazem jogos muito duros na teoria, né? É claro que os brasileiros podem jogar contra o Real Madrid e de repente fazer um jogo duro, né? Na teoria, nós temos aí 8 times mais ou menos, né? Só falando dos europeus, sem falar o resto do mundo, que a gente também compete muitas vezes em nível parecido. A gente tem uns 8, 9 times melhores do que os nossos. Então, se a gente for analisar ali pela questão de seleções numa Copa do Mundo, não estão mais ou menos ali? Uma Nigéria, uma Coreia do Sul, sabe por que eu acho difícil Estados Unidos? Traçar o paralelo? Porque assim, quando o futebol se globaliza, né, ele concentra quase todos os talentos em algumas ligas europeias. A elite dos clubes europeus, dos superclubes europeus, descola do resto. Então o futebol de clubes cria um abismo gigantesco entre centro e periferia. Só que como todos os países do mundo passam a exportar os seus melhores talentos para essas principais ligas, você deixa de ter a figura do país que está descolado da elite do jogo totalmente. Todos os países do mundo mantêm relações com a elite do jogo. Então o futebol de seleções faz o oposto. As disparidades quase são eliminadas. Ganhar um jogo de seleções hoje é difícil em qualquer nível de enfrentamento. Por isso, elas são realidades um pouco distintas. Trazendo para os clubes, por que eu acho que a gente vai ter uma questão um pouco diferente, assim? É diferente você chegar no fim do ano, onde os nossos clubes enfrentam o fim da temporada, enfrentando um europeu que está no auge da sua capacidade de competir. Sim. E agora você leva para um torneio em que é o fim da temporada, a temporada acabou para os europeus, você vai ter jogos no meio desse período, as temperaturas bastante altas. Que isso para mim vai ser o maior erro, é o que vai estragar uma boa parte da qualidade do jogo. Alguns jogos vão jogos sofrer, de meio-dia, enfim. Alguns jogos regiões vão sofrer quentes. Em regiões quentes. Tem essa disparidade e esse aspecto inacessível que o futebol de clubes europeus gerou em relação ao resto do mundo faz com que os confrontos contra esses times eles sejam muito desejados pelos outros países. A gente não sabe como vai ser o olhar dos europeus para esse campeonato. Por isso que eu falo que tem muita coisa de imponderável nesse campeonato que pode acontecer. Porque é todo um ambiente, é todo um terreno onde a gente nunca pisou. Eu acho que isso vai ser um aspecto fascinante. O peso vem mais, eu acho que até pelo que o Felipe está falando, se a gente for traçar um paralelo, é que se você vai para o Mundial de Clubes agora, que tem só 2 jogos, 2 confrontos, passou a ser 3, né? 2 confrontos, ele é muito mais provável, mais possível, você às vezes vencer um jogo de uma grande potência europeia, do que você correr o risco de você pegar um exemplo. 3 ou 4 Botafogo, atropelar os caras em sequência. Isso daí, então é algo que você vai ter que jogar num nível absurdo contra mais equipes. E veja que mesmo no torneio mundial, no formato em que está hoje, em que você enfrenta apenas um europeu, os brasileiros já não têm conseguido ter sucesso. É natural, porque é o melhor europeu, né? Desde o Corinthians de 2012. Então veja que não é fácil. Na realidade do futebol atual. E aqui eu não tenho nenhum interesse em menosprezar os times brasileiros. Pelo contrário, a competição é espetacular e tal. Mas é a realidade, é difícil realmente. Claro que seria muito legal um brasileiro ganhar. Mas pelo que é a realidade econômica do futebol de clubes hoje, e pelo formato do torneio que vai exigir, em tese, várias vitórias sobre a elite do jogo da europeia, eu acho que não há risco em dizer que seria a maior conquista de um clube brasileiro na história. Não tenho dúvida disso. O maior feito de um clube brasileiro. Seria o maior feito, sem dúvida nenhuma, o maior feito de um clube brasileiro na história ganhar essa Copa do Mundo de clubes. Tomara que aconteça. Vamos falar ainda um pouco sobre o Flamengo, porque o Gerson aceitou a proposta, né? Aliás, a hashtag aqui é triste até um pouco de ver, porque a hashtag tem muita mensagem de torcedor chateado com o Gerson por essa transferência dele, chamando o Gerson de mercenário, de só peça sem dinheiro e tudo mais. E a vida não é só isso. Ele é o primeiro jogador de futebol que aceita uma proposta tão vantajosa salarial para se mudar de clube, não é? E outra, eu acho que uma característica que é cultural nossa também, o Gerson em nenhum momento eu acho que pressionou ou teve alguma coisa com o Flamengo com o Gerson. Acho que foi tudo até de maneira de um alto nível, né? A renovação dele. Em nenhum momento, eu acho que também veio dele falar, não, agora eu não saio mais, eu não aceito nada, blá, blá. Isso também não aconteceu. É duro quando você fala assim, eu não vou sair por nada, por dinheiro no mundo, e você acaba aceitando, né? Pra gerar esse tipo de sentimento. Mas é um sentimento que eu não concordo, não precisa ser tão radical, mas é um sentimento de quem tem uma admiração, carinho por um cara, lógico. O Gerson enfrentou a maratona que o Flamengo vem fazendo, um dos jogadores que menos foi poupado,
que dava até a última gota de suor. Assim, é compreensível, o torcedor quer que o jogador fique, eu acho que é uma reação emocional. Aqui, sim, acho que é evidente que tudo tem limite para ofensa, para tudo tem algum limite, mas assim, dá para entender a reação emocional do torcedor, mas assim, é do ambiente profissional. Às vezes até me surpreende, que eu achei que o torcedor hoje já fosse um pouco mais vacinado para essa realidade que os jogadores rodam tanto, que é do o futebol hoje tem uma mobilidade muito mais frequente do que antigamente. Às vezes era um choque, algumas transferências causavam um choque. Eu imaginava que isso não fosse. E ainda está deixando só coisa boa, né? E dinheiro no caixa, né? De toda maneira. É isso. Então, e o Flamengo, vale dizer, ficou de mãos atadas, né? Porque o clube, o Zenit, né, de São Petersburgo, lá na Rússia, veio e pagou a multa. Quando paga a multa, acerta com o jogador, aí o clube não tem poder nenhum sobre a negociação, vai receber o dinheiro que lhe é devido. E o Gerson vai jogar a Copa do Mundo de Clubes, vale lembrar, né? O Gerson não está indo agora, joga a Copa do Mundo de Clubes, assim que terminar a participação do Flamengo, viaja para a Rússia. Seria justo até argumentar que na renovação o Flamengo se fragiliza um pouco quando a multa vem muito embaixo. Mas é parte da negociação, né, Mansur? Para a manutenção de um jogador. O jogador, às vezes, você tem que abrir mão de alguma... Tem um outro lado da mesa que está impondo algumas condições. E da mesma forma, assim, é um jogador de 28 anos, né? Que teve já uma passagem na Europa, 2, né? E acabou retornando. Não seria normal que ou não é habitual do mercado que o futebol europeu acenasse com uma proposta tão superior ao que é esse valor da multa. Não acredito também. Não, difícil. Então, assim, eu acho que está tudo dentro do jogo. É isso.